Eu vou dar só a manchete dessa terceira página, que eu acho que é um dos momentos mais relevantes desse depoimento. Moro, você tem 27 superintendências e eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. E quando Rolando Alexandre assume, a primeira mudança que ele faz é justamente no Rio de Janeiro. O que está escrito: Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. Por favor. Quero rebater uma questão só do senhor Sérgio Moro, só uma. Tem duas, né? Primeiro, em nenhum momento eu pedi relatório de inquérito. Isso é mentira deslavada por parte dele. Mentira deslavada. Tenho até vergonha de falar isso daqui. Até ele disse que eu pedi numa reunião de ministros. Uma reunião de ministros, ele tinha pedido algo ilegal. Eu não peço ilegal, nem individualmente, quem dirá de forma coletiva. O Sérgio Moro, né, que foi lá correndo entregar o teu telefone pro William Bonner, foi lá correndo entregar pra Globo. É como sempre, né, entregava pra Globo as coisas há muito tempo. É um homem que, inclusive, tinha peças de relatórios parciais de coisas que eu passava pra ele. Entregar pra Globo isso é isso é um crime federal. Talvez em curso na Lei de Segurança Nacional. E pode ver que eu confiava nele. Até que passava extrato de informações com chefe de Estado e com inteligência de fora do Brasil. Mas tudo bem, vamos lá. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Tá começando agora o seu podcast de política, Horário de Brasília. Eu sou Daniela Lima e conduzo esse podcast da CNN Brasil ao lado da grande Renata Agostini. Diga aí, Renata, tudo bem? Tudo bem, Dani? Olá a todos. Dessa vez a gente tem muita coisa para contar. Brasília tá política pura, política na veia. Então você que gosta de política, entender o que está acontecendo na capital e na política, vai com a gente e vai até o fim, porque tem muita coisa boa. Renata, vamos começar de onde a gente deixou na semana passada, né? Moro saiu do governo fazendo uma série de acusações e essas acusações tiveram consequências. No sábado, o ex-ministro da Justiça prestou um depoimento longuíssimo, mais de 8 horas, na Superintendência da Polícia Federal, no Paraná, porque ele está prestando informações para um inquérito que está correndo na Procuradoria-Geral da República sob a supervisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Aliás, Celso de Mello que está sendo o maestro de uma orquestra acelerada, né? Está impondo um ritmo bem impressionante para esse inquérito. Renata, vamos tentar destacar aqui alguns dos principais pontos do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro para a Polícia Federal? O ex-ministro Sérgio Moro saiu do governo atirando, como a gente contou no nosso último episódio, mas faltava saber qual seria esse primeiro passo desse inquérito, dessa investigação, que se inaugura com o depoimento dele. Ele presta esse depoimento e logo no início da semana a CNN mostrou, teve acesso ao conteúdo de tudo que ele falou. Ele ficou ali muitas horas em Curitiba. Eu acho que de cara, uma frase que foi muito destacada depois por toda a imprensa, que é muito emblemática. Moro diz que Bolsonaro falou: você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro, expondo aí essa tensão e essa insistência, segundo Moro, de Bolsonaro intervir na Polícia Federal e com um interesse específico na Superintendência do Rio. Ex-ministro Sérgio Moro apontou testemunhas ali de conversas que teve com o presidente Jair Bolsonaro a respeito desse assunto, da suposta interferência política, da insatisfação do presidente com os rumos da Polícia Federal e apontou como testemunhas não um nem dois, mas 3 ministros bem importantes do Palácio do Planalto. O general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, o general Ramos, que toca a articulação política, e o general Braga Neto, ministro da Casa Civil. Além desses 3 ministros militares, o núcleo mais duro ali do trabalho do Palácio do Planalto, Sérgio Moro apresentou mensagens que tinha no seu celular, que trocou com o presidente nos últimos 15 dias e disse que só tinha os últimos 15 dias para apresentar porque tomou por hábito apagar suas comunicações depois de ter sido alvo, né, da Vaza Jato. Como se sabe, um hacker invadiu os telefones de integrantes da Lava Jato e essas conversas aí vieram a público, gerando o maior desgaste da história da operação com a opinião pública. O ex-ministro também apontou delegados da Polícia Federal que podem ser ouvidos e serão ouvidos, porque Celso de Mello já autorizou suas oitivas como testemunhas aí desse processo desgastante, dessa queda de braço
Palácio em torno dos rumos do órgão. Sérgio Moro também apontou, e aí sim, Renata, o ponto que eu quero que você discorra bastante a partir de agora, um vídeo que teria sido gravado numa reunião no dia 22 de abril no Palácio do Planalto com toda a equipe de ministros e presidentes de bancos públicos. Nessa reunião, Jair Bolsonaro teria, segundo o depoimento de Sérgio Moro, feito cobranças de público na frente de todo esse pessoal a respeito da Polícia Federal, dizendo que ficava sabendo das operações da Polícia Federal pelos jornais. E como que a gente tem essa informação? Porque a Renata Agostini apurou com uma pessoa que estava presente. Conta pra gente, Renata, primeiro o que foi que você ouviu dessa fonte que estava nessa reunião e depois o imbróglio que se tornou a apresentação desse vídeo à Justiça. Dani, essa reunião é muito importante porque ela ocorre 2 dias antes do ministro Sérgio Moro anunciar que vai sair do governo Jair Bolsonaro. Ela é no dia 22 de abril. Ela ocorre no Palácio do Planalto com todos os ministros de Bolsonaro e também presidentes de bancos públicos. Essa é uma reunião que ocorre com alguma frequência. Segundo Moro, nesta reunião, ele foi cobrado na frente de todos por mais informações da Polícia Federal e foi ameaçado de demissão ali na frente desses ministros militares que ainda vão depor, mas também de todos os demais ministros de Bolsonaro. Eu conversei com um desses ministros que esteve presente nessa reunião. Ele falou de forma reservada, pediu para não ser identificado, mas ele me disse que sim, que se recordava dessa cobrança pública feita por Bolsonaro para ter acesso a mais informações da PF. Ele disse que essa cobrança de Bolsonaro não foi feita apenas pela PF, que também houve cobranças de informação, por exemplo, da ABIN, que aí está sob a alçada do general Heleno. Uma coisa que também me chamou muita atenção na conversa com esse ministro, Dani, é que ele disse que Bolsonaro ali falou que poderia sim fazer uma interferência em diversas pastas, algo que ele já havia feito aí em outra crise, quando o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde estava para sair. Ele disse que naquela ocasião, numa reunião nos mesmos moldes no Palácio do Planalto, Bolsonaro também, na frente de todos, falou que poderia fazer interferências em pastas, naquela ocasião na saúde, mas também em qualquer outra que ele entendesse que havia problemas. Ele retoma, então, essa cobrança, dessa vez no dia 22 de abril, com foco em Sérgio Moro. Vamos lembrar, nos 2 casos, o que aconteceu logo depois foram que esses ministros saíram do governo. Esses ministros militares, Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos e general Heleno, eles são testemunhas dessa reunião, como os demais ministros, mas Moro diz que, em seguida, após essa reunião, teve uma conversa apenas com eles. No caso dessa reunião no Palácio do Planalto, há um vídeo, uma gravação. Todas essas reuniões são gravadas. No caso da conversa com os ministros militares, aí não. Aí a gente depende de ouvir a versão dos ministros militares. Bolsonaro, inicialmente, chegou a dizer que ele divulgaria este vídeo como uma prova dali de como ele estava já incomodado com Moro. Depois ele mesmo recuou, falou que foi desaconselhado. No bojo das investigações, a Procuradoria-Geral da República pede a gravação desse vídeo, Celso de Mello autoriza e agora o Palácio do Planalto, ou seja, por meio da Advocacia Geral da União, que cuida da defesa do presidente nesse caso, fez um pedido para Celso de Mello reconsiderar. O argumento é que há ali assuntos de Estado que não poderiam ser abertos ao público ou aos investigadores. Pois é, Renata, a grande questão aí agora é se esse vídeo vai ser apresentado ou não para o Supremo e as consequências da apresentação ou não desse vídeo para o Supremo. O governo já deu demonstrações de que não está interessado em entregar esse vídeo dessa reunião ao Supremo Tribunal Federal. A Advocacia Geral da União alegou que essa reunião tratou de assuntos estratégicos para a segurança do país, inclusive relações com outros países, discussão essa que seria preservada, portanto, por sigilo. E aí pede para que o ministro Celso de Mello reconsidere a ordem para o Palácio do Planalto entregar esses registros. E aí um ponto importante aqui, Dani, o ministro Celso de Mello decidiu que esse processo vai ser publicizado, que os passos dessa investigação terão acesso do público, e não só da imprensa, mas ele resolveu que não vai correr tudo sob sigilo. É um padrão um pouco, inclusive, lava-jato, né, Dani? Exato, porque tem uma saída jurídica muito simples para esse
esse medo alegado pela Advocacia Geral da União, que é: o ministro recebe o vídeo, resguarda sob sigilo tudo o que é sigiloso, tudo que não diz respeito ao que está nos autos, ao que é alvo do processo, e aproveita na investigação apenas o que diz respeito à Polícia Federal, às acusações que estão sendo apuradas aí nesse inquérito, nesse processo. A saída jurídica é simples, por isso é preciso aguardar. Por enquanto, olha, nós estamos falando com vocês 11h40 desta quinta-feira, ainda não houve decisão do ministro Celso de Mello, mas a expectativa é que ele responda a esse pedido da Advocacia Geral da União ainda hoje, e a gente vai atualizar essa informação aqui para vocês. Dani, a gente falou aqui alguns dos pontos que Moro fala ou avança sobre o presidente Jair Bolsonaro, mas eu acho que é importante a gente colocar o que ele não disse nesse depoimento ou os pontos que acabaram favorecendo a narrativa do Palácio do Planalto. No depoimento de Moro, ele diz que nunca afirmou que o presidente teria cometido algum crime e que quem falou em crime foi a Procuradoria-Geral da República ao abrir o inquérito. Esse trecho foi muito usado por apoiadores, por aliados do presidente Jair Bolsonaro, para dizer que ali já não havia mais caso, pois o próprio Moro, que saiu acusando Bolsonaro, diz que ele não viu, que não afirma que ali houve crime. Isso também dentro da Procuradoria-Geral da República, que é comandada por Augusto Aras, foi visto como um instrumento, ali, como um argumento de que não haveria caso. O problema, Dani, e aí a Dani navega muito bem no Supremo Tribunal Federal, é que Celso de Mello parece decidido a tocar de forma célere essa investigação. Sim, para quem está nos ouvindo ter uma ideia, o ministro primeiro determinou que Moro fosse ouvido em até 5 dias. Depois que o vídeo fosse entregue, esse vídeo polêmico aí, que a presidência está se recusando ou está resistindo, a enviar ao Supremo, fosse enviado ao Supremo em até 72 horas. Ontem houve o pedido da AGU para que o ministro reconsiderasse essa decisão e nós estamos no aguardo de uma decisão para hoje. Ou seja, é um inquérito que está em ritmo acelerado. Celso de Mello também deu prazo para a oitiva das testemunhas, dos ministros, inclusive. Chegou a falar que quem se recusasse poderia ser conduzido coercitivamente. Importante esse ponto levantado pela Renata a respeito do que Sérgio Moro se recusou a dizer palavra por palavra. Ou seja, ele se defende ali também de uma questão que foi apontada por Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, na abertura desse inquérito que está investigando a penimba entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Quando ele pede a Augusto Aras a abertura do inquérito, ele elenca ali crimes que podem ter sido cometidos por ambas as partes. Primeiro, se Bolsonaro interferiu na Polícia Federal, e quanto a Sérgio Moro, está lá, denunciação caluniosa, prevaricação, ou seja, quando se diz isso, abre-se uma porta para dizer, meu amigo, é o seguinte, se você falou aqui e não ficar provado o que você disse, tem uma brecha para que você seja processado. Então, quando Sérgio Moro diz e fala, eu nunca afirmei que o presidente havia cometido crime, ele está mirando isso, a possível acusação de denunciação caluniosa. De certa forma, nesse momento, mais do que proteger ou do que dar um salvo-conduto para o presidente, Sérgio Moro está buscando um álibi para ele mesmo. Exato, mas aí de forma concreta, qual a situação que fica? Ali a principal testemunha do que seria, o suposto crime cometido pelo presidente da República se recusa a interpretar nos autos como um crime. Isso é um problema, porque, claro, agora esse caso não se encerra. Nós temos os depoimentos dos ministros militares, há o pedido para a gravação dessa reunião ministerial. 6 delegados da Polícia Federal têm de ser ouvidos, inclusive o ex-diretor-geral Maurício Valeixo, cuja demissão precipitou a saída de Sérgio Moro, ele está ali bem no centro dessa disputa. Bolsonaro dizia que ele já queria sair e, portanto, ele tinha de ser trocado. Moro diz que não, que Bolsonaro só estava querendo trocar Valeixo porque queria interferir na Polícia Federal. Ele também será ouvido. Há a perícia nos celulares. Em algum momento, acho que a gente pode esperar, sim, que o próprio Bolsonaro seja ouvido. Nesse caso, o presidente vai ter a opção de falar ou responder a questionamentos por escrito, a lei da
esse direito a ele, direito que não é reservado aos demais ministros, os ministros militares que terão de ser ouvidos. Então, há aí uma série, há a perícia que vai ser feita no próprio documento de exoneração de Maurício Valeixo. Lembra? Esse é um episódio importante ali naquela disputa. Moro diz que nunca assinou aquele documento que foi publicado no Diário Oficial da União com a sua assinatura. O Palácio do Planalto acabou naquele dia reeditando e tirando a assinatura de Moro. Esse também é um elemento que vai ser considerado. O problema aí, para retomar, como o próprio Moro nesse depoimento diz em alguns momentos que, começa dizendo que não viu o crime, depois ele diz também que o presidente nunca pediu diretamente, nunca fez uma interferência direta ali para ter uma informação específica, porque ele diz que Moro e Valeixo jamais atenderiam esse pedido, então ele faz um relato um pouco dúbio em certos momentos, ele acaba terceirizando agora a outras testemunhas o que seria a produção de provas concretas de um crime cometido pelo presidente. E aí a gente tem um cenário um pouco incerto em relação ao destino dessas investigações. Para quem está nos ouvindo, essa assinatura que a Renata está se referindo é a assinatura digital. Todo ministro, autoridade do Supremo, do governo, tem essa assinatura digital e ela é o quê? É uma senha pessoal e intransferível, ela é sigilosa, que você aciona para inserir ali a sua assinatura em um documento, que pode ser uma ordem, pode ser uma petição interna, pode ser uma exoneração, pode ser uma nomeação. Pois muito bem, o que Sérgio Moro diz é que ele jamais digitou essa senha, jamais autorizou que alguém digitasse sua senha na exoneração de Valeixo. Então, tem duas coisas. Ou alguém utilizou indevidamente a senha do ex-ministro, ou o nome dele foi inserido diretamente no Diário Oficial, sem que a assinatura digital tenha sido de fato utilizada. Nesses dois casos, haveria um problema. Então, é preciso, sim, apurar essa questão. Uma coisa importante, Renata, é que esse embate entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro nos tribunais ajudou a ampliar a tensão entre o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal. E isso teve repercussão interna dentro da corte. Primeiro, o presidente fez ataques muito incisivos ao ministro Alexandre de Moraes, que havia barrado a sua primeira indicação para a Direção-Geral da Polícia Federal, alegando justamente que essa questão, o nome de Ramagem, o nome escolhido primeiramente por Bolsonaro para a Polícia Federal, estava sob investigação nesse inquérito que nós estamos falando aqui, do Celso de Mello. Então, há esse ataque, os ministros do Supremo defendem Alexandre de Moraes, mas um ministro em específico segue trabalhando para fazer pontes entre a Corte e o Palácio do Planalto. Esse ministro é o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. E aí teve repercussão interna. Vários colegas ficaram #chateados, porque Toffoli, no momento em que a corte está sendo atacada praticamente todo dia, depois de o presidente ter participado de novo de um ato que pede o fechamento do Supremo, pede o fechamento do Congresso, ameaça, tem críticas pesadíssimas a ministros como seu principal vetor, de mobilização, vários ministros ficaram chateados que depois de Bolsonaro ter ido a esses atos, Toffoli ainda tenha estendido de novo uma bandeira para o governo. O ministro ontem, Dias Toffoli, se manifestou contra esses atos antidemocráticos pela primeira vez. E isso aconteceu no domingo, ou seja, demorou aí um tempinho para que ele falasse sobre o assunto. E nesse meio tempo, vários ministros da corte se manifestando, tomando a frente de algo que deveria, aos olhos de muitos ministros, ser automático para quem preside o Supremo Tribunal Federal neste momento. Então, é claro que as palavras, a gente tem falado, quando o presidente toma a decisão desses arroubos, não somente na forma como ele se expressa, mas ao participar, não é a primeira vez que Bolsonaro participa de uma manifestação que levanta bandeiras antidemocráticas, aí entra o gerador automático de nota de repúdio. É nota de repúdio para tudo quanto é lugar, de associações, de partidos políticos. Nesse caso, ministros do Supremo decidiram se manifestar, mas é muito simbólico quem decide se silenciar. O silêncio de Dias Toffoli, nesses dias que se sucederam à manifestação de domingo, bateram muito forte entre ministros da corte.
pouco de uma construção que está acontecendo paralelamente a essa batalha no Supremo Tribunal Federal entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, que é uma guinada, a maior guinada já promovida pelo presidente na construção de sua relação com o Congresso Nacional. Por quê? Esse inquérito com o Sérgio Moro, ele vai ter consequências, né? Para um lado ou para o outro. Jair Bolsonaro está tentando se blindar de uma possível consequência que vai bater lá na porta do Congresso Nacional. A gente explicou no episódio passado, mas vale a pena rememorar muito rapidinho aqui que se a Procuradoria-Geral da República chegar à conclusão de que é preciso fazer uma denúncia por algum crime contra o presidente, essa denúncia ela só pode ser analisada pelo Supremo depois de um aval do Congresso para o prosseguimento. E aí Jair Bolsonaro precisa ter mais de 171 votos para evitar a abertura desse processo, para evitar que o Supremo tenha autorização para analisar essa denúncia. Então, o que está acontecendo? O presidente está lá agora. De fato, essa semana saíram os cargos do Centrão, né, Renata? Teve ontem a nomeação de um indicado pelo PP para o DENOX, que é um departamento que cuida de obras contra as secas, ou seja, tem forte inserção no Nordeste. E hoje saiu uma secretaria no Ministério do Desenvolvimento Regional, que também é uma secretaria de braço executivo muito forte. Programas como Minha Casa Minha Vida estão lá. Essa nomeação que saiu nesse ministério é do Republicanos, o antigo PRB, partido que é ligado à Igreja Universal. Tem mais cargos para sair, mas isso sim inaugura a nova fase, #nova era do governo Jair Bolsonaro, porque esses aliados, havia ali uma grande reticência, um ceticismo em alguns momentos desses líderes, apesar das negociações estarem bem avançadas, os nomes já terem sido encaminhados ao Palácio do Planalto, às pastas, os líderes ou os presidentes desses partidos sempre diziam, olha, a gente só acredita vendo, porque não é a primeira vez que Jair Bolsonaro faz um ensaio de aproximação. Mas começou sim a sair e o clima no Congresso já mudou bastante. Ontem eu conversava com um deputado que é formalmente da base aliada de Jair Bolsonaro e ele falava, olha, a gente já está se sentindo bem menos sozinho aqui na casa. Esses partidos, quais são esses partidos? Os principais partidos desse que a gente chama de Centrão, o todo-poderoso Centrão. Progressistas, que é o PP, Republicanos, é o ex-PRB, PSD de Gilberto Kassab e também o PL de Valdemar da Costa Neto, mas eles dizem que esses são os principais partidos negociadores. Mas o que eles dizem? Eles dizem que, uma vez esses cargos saindo e eles aderindo ao governo, eles vão trazer com eles partidos menores que também vão ser agraciados com cargos e, portanto, eles estão mirando numa base parlamentar de número mágico. Dani falou qual é o número que precisa para barrar? 171. 171. Sem trocadilhos, viu? Ai, adoro. Ouvintes, não tem trocadilho. O que eles dizem? Número mágico. Eles dizem que eles estão mirando numa base parlamentar de 170 deputados. Ou seja, coincidências não existem na política. Eu sei o que você precisa e eu tenho o que você quer. É basicamente isso aí. Essa é a jogada que está acontecendo agora. Duas coisas que eu acho muito curiosas e medir esse termômetro ali da reação desses líderes, os principais do Centrão, é sempre importante. Então, vou trazer o Moro. No dia que Moro faz a coletiva e diz que vai sair do governo e sai atirando, falando aquele todo tipo de coisa, eu liguei para um desses líderes do Centrão. E aí, que achou? Olha, muito forte, muito grave. De novo, foi uma conversa reservada entre nós. Muito forte, muito grave. Mas a quem que você acredita? Você acredita em Bolsonaro ou em Moro? Olha, Renata, eu acho que o Moro é que está falando a verdade. Corta, já depois do depoimento de Moro, já depois das negociações muito avançadas dos cargos. Volto a este mesmo interlocutor. E aí, o que você achou do depoimento do Moro? Vazio, não entregou nada, não tem nada ali, inconclusivo. O presidente tem o direito de nomear quem ele quiser. Bem, o Centrão está empenhado em aderir formalmente ao governo Jair Bolsonaro, mas também nos bastidores, em bater nas pautas que são importantes para o presidente. Isso já está bem claro. E aí, só deixo uma coisa que eu achei muito divertida nesses últimos dias, que eles começaram a implicar da gente chamar de Centrão. Já implicavam antes, né, Dani? Uhum. Mas começaram a implicar e querem emplacar um rebranding do Centrão. Não é Centrão, é Centro Democrático, Dani. Retrofit, Renata.
Centrão retrofitado. E ainda tomei o puxão de orelha. A gente tenta falar que é centro democrático, mas vocês não usam. A culpa é da imprensa, Renata. Essa é uma máxima que não muda. Bom, vamos acompanhar esses movimentos do presidente com o Centrão, a reação da base do presidente ao Centrão, porque houve um medo muito forte de que a saída de Moro abalasse o núcleo duro do bolsonarismo. Aparentemente, isso não se confirmou. Houve ali uma defecção, mas os defensores do presidente nas redes sociais seguem firmes e fortes. E agora, com essa guinada na política, também estão buscando uma forma de acomodar o discurso. Qual é a forma de acomodar o discurso? Dizer que o presidente está sempre sob ataque e, por isso, precisa se defender. A ver se cola, né, Renata? A gente vai seguir aqui acompanhando minuto a minuto e contando tudo para vocês dessa batalha nos tribunais, no Congresso, nas ruas, enfim. E no meio da pandemia, né, Renata? Tá se cuidando? Eu tô. E você? Acho que todos aqui na CNN a gente tá levando muito a sério. A gente fala, o nosso podcast, claro, é focado em política, mas a gente não pode perder de vista de jeito nenhum que tudo isso ocorre no meio de uma pandemia, de uma crise sem precedentes no país, uma crise de saúde pública. Os números são muito sérios, são mortes todos os dias e uma crise também econômica que vai ainda ter efeitos por muito tempo. Então a situação é muito séria, a gente tem que sempre trazer esse pano de fundo para que a gente não perca de vista o que a gente está vivendo no país, Dani. Toda essa briga, toda essa confusão institucional está acontecendo na semana em que o Brasil ultrapassou a barreira das 600 mortes confirmadas em 24 horas. São mortes que estão sendo analisadas, a gente precisa entender que há um represamento de testes em São Paulo. Esse represamento de testes que confirmam ou não a Covid-19 é muito grande e São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Então, imagine como está nos outros. E à medida que essas mortes, esses testes vão sendo revelados, o Brasil está presenciando, está acompanhando uma escalada no número de mortes. Atenção, 600 brasileiros tiveram a morte confirmada por novo coronavírus em 24 horas. São 4 acidentes aéreos de grandes proporções em 24 horas. Isso é o que a gente está experimentando todo dia. Quem está aqui comigo no estúdio sabe que eu sou a psicopata do álcool gel. Estou gravando de máscara, higienizado, microfone, fone, absolutamente tudo. Hoje eu cheguei, tinha um kit aqui, maravilhoso, com álcool gel, lenço umedecido, para fazer toda a higienização do ambiente. Amiga querida, se cuide. Vamos seguir acompanhando absolutamente todos esses movimentos e trazendo para você aqui nesse podcast onde a gente fala de política de uma maneira leve, ainda que o momento seja, né, Renata, exija certa atenção, porque realmente não tá fácil para ninguém. É isso, beleza, Dani. Então a gente se vê aqui junto no horário de Brasília, junto com você, nossos ouvintes, na próxima quinta-feira. Compromisso marcado. Até lá!